Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves, estou aqui mais uma vez conversando com você, trazendo um novo episódio, trazendo temas para a gente estar refletindo sobre todas as questões ligadas à saúde mental, comportamentos humanos e pensando sempre na qualidade de vida de você. É por isso que existe esse canal, então eu espero que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, possa já estar curtindo, seguindo o nosso canal. Se não está, vai aí, ó, te cadastra, deixa lá teu joinha, compartilha com outras pessoas, porque toda semana nós estamos passando por aqui, trazendo para você um tema, e a gente tem cuidado muito para trazer num tempo muito especial, digamos assim, dentro daquilo que a gente vê que é a necessidade hoje para se parar e conversar ou refletir sobre algo. Então, não se preocupe que não será um tema longo, fique até o final e compartilhe depois esse episódio. Então, estamos no mês, digamos assim, a gente está, neste último mês, refletindo muito por tudo que a gente tem escutado nas mídias, nas notícias, relacionado a comportamentos que, pelo que eu tenho escutado de algumas pessoas que não são ligadas à saúde mental, comportamentos assustadores de adolescentes. Eu digo que isso não me assusta tanto porque, como a gente estuda transtornos, como a gente estuda o adoecimento mental, a gente tem clareza que sim, é possível. É possível um adolescente, menino de 14 anos, matar a sua família? É possível. Infelizmente, eu preciso dizer isso. O que não é aceitável. Ter um adolescente de 14 anos chegar nesse nível de adoecimento. Adoecimento. Não tem outra explicação. Agora, a gente precisa parar e refletir, e eu tenho chamado muito vocês aqui. E não sai desse vídeo se você não é adolescente, se você não tem filhos, se você, enfim. Mas com certeza você convive com algumas pessoas que têm filhos adolescentes, ou amigos, enfim. Temos que estar, todos nós, como sociedade, entendendo alguns contextos que levam a esse tipo de comportamento brutal, explosivo, violento, chocante, assustador, que é o caso deste adolescente, deste menino, né, do interior do Rio de Janeiro, que realmente tem um comportamento de fazer com que aquilo que não está sendo aceito pelos pais, ele vai resolver matando eles. Como isso aconteceu? Por quê? De quem é a culpa? Como isso pôde chegar num nível tão brutal? Então, tenho dito aqui para não normalizarmos comportamentos dos pequenos, das crianças, dos adolescentes, nem mesmo de nós adultos. Mas esse caminho, e o que mais incomoda um psicólogo, eu digo falando muito por mim, é ouvir a frase assim, quando acontece algo desse nível. Mas como que do nada esse menino faz isso? Do nada? Não é do nada. Tem um caminho, tem uma construção deste comportamento, desta personalidade, deste adoecimento. Não é mágico, não é assim. Acordou de manhã e pensou que iria fazer tudo aquilo. Então, por tudo que tem nas notícias, se você não está entendendo do que eu estou falando, de que caso é esse, porque eu não estou aqui para detalhar o caso, né, mas você só pesquisa aí nas redes sociais, pesquisa nos canais de notícias, que você vai entender mais detalhes sobre este caso. Eu estou trazendo a reflexão sobre a importância de prestarmos atenção nas nossas crianças quando elas estão lá, dentro do quarto, conectado com o celular, com uma tela, com o computador.
E a gente não pode achar que esta criança ou este adolescente está seguro ali naquele ambiente, dentro da nossa casa, dentro do seu quarto. Não dá mais para a gente fechar os olhos para isso, não dá mais para a gente fechar os olhos para uma situação que cada vez mais traz esses temas, essas notícias na mídia. E não foi só esse caso. Nesses últimos 40, 45 dias, 3 ou 4 casos de adolescentes se tornando assassinos, matando pais. Teve outro caso que matou o adolescente de 13 anos, matou o padrasto e a mãe e a irmã. Tem outro caso de um adolescente que matou a sua colega, né, dentro da sala de aula, com 14 anos. Tudo de maio até agora, julho. Tudo em 40 dias. Então, isso é o que chega até a gente. E a gente precisa entender que nós, como sociedade, estamos ignorando o que está vindo através das redes sociais, da tecnologia, da internet. E existe um transtorno, hoje, que a gente precisa entender, que é o transtorno de dependência da internet, de dependência tecnológica. E muitos adultos ficam achando que é normal, porque eles também estão dependentes. Tanto de jogos que realmente, às vezes, jogos do azar, que vai lá e gasta todo o seu dinheiro, ou jogos só para entretenimento, mas quando vê, está ali 2, 3, 4, 5 horas do seu dia se tornando sedentário só na frente de uma tela. E esse reflexo vai chegar nesse nível, porque se os adultos se perdem, imagina uma criança e um adolescente. E nesse caso específico, que eu preciso que a gente entenda que não é do nada, o menino diz com muita clareza que ele já se relacionava com uma menina dentro das redes sociais desde os 8 anos de idade. Quem é essa criança que tem essa maturidade, essa autonomia ou essa liberdade para namorar, para se relacionar com 8 anos de idade? Onde estavam os adultos? Onde estavam esses pais? Com seus problemas, com suas dificuldades? Acredito que sim. Porém, é nossa responsabilidade. Quando nós colocamos um filho no mundo, é nossa responsabilidade cuidar desse filho. Não interessa se eu não tenho tempo para dormir, não interessa se meu dia é corrido, não interessa se eu tenho que trabalhar 60 horas para sustentar a família. Mesmo no meio disso, eu tenho que ter tempo para a atenção do filho. Isso se chama negligência paterna e materna, que eu acredito muito que isso deve ter acontecido com essa criança. Com 8 anos, ele deve já, se não de antes, estar se sentindo sozinho, solitário, em solidão dentro de casa, por falta de atenção, de afeto e de comunicação. Esses 3 comportamentos, o adulto, o pai e a mãe, não podem negligenciar com seus filhos. Quando ocorre essa negligência, principalmente no momento que a gente vive nessa sociedade conectada nas redes sociais, é uma oportunidade muito rápida para que essa criança ou esse adolescente, na sua carência afetiva e de atenção, se conecte com qualquer um que está ali do outro lado. Se conecte com alguém que vai dar atenção para ele. E aí, quem é essa pessoa que está lá em outro estado, às vezes até em outro país, em outra cidade, ou às vezes na mesma cidade? Talvez seja uma mente doente também, uma mente perdida também, tentando se conectar com alguém nas redes sociais, para poder preencher vazios que os adultos, talvez à sua volta, também não estejam prestando atenção. Porque não basta só dizer assim, mas eu cuido. Tem que ser supervisão. Eu tenho dito aqui há muito tempo, nas minhas redes sociais, em todos os momentos e oportunidades que eu tenho, porque eu sou psicóloga formada há 23 anos e eu atendo crianças, adolescentes, adultos, famílias.
E eu tenho dito sempre, não dê celular, tecnologia, nem iPad, nem tablet, nem computador para o seu filho antes dos 11, 12 anos. E quando for dado esta tecnologia, tem que ter supervisão, tem que ter controle. Ai, meu filho não dorme de noite, se acordou de madrugada, eu vou lá ver, estava com o celular ligado, ele tem pesadelos, ele não dorme direito, ele tem pesadelos, ele não tem um sono bom, no outro dia ele não tem vontade de ir para a aula, que eu pergunto para os pais. Ele fica com o celular no quarto? Ai, ele desliga para ir dormir. Não confie nisso. Ele é uma criança, ele é um adolescente dominado pela dopamina, liberada pela tecnologia, pela internet, pelos os vídeos que ele assiste, pelos os influencers da vida que ele segue. Ele está dependendo disso para ser feliz. E quando tu deita, ele pega o celular de volta. Tenho muitos pacientes que me trazem isso, que às vezes vão assim, ó, eles mesmos descrevem, saem pé por pé e pegam o celular de novo a noite inteira, olhando, assistindo vídeos no celular, deitado, e não dormem. No outro dia, às vezes, eles não conseguem prestar atenção na aula, o humor deles fica alterado, o apetite deles fica alterado, e aí tem todo um adoecimento mental e físico. De quem é a culpa? Sim, tem alguém que é culpado. Porque essa pessoa é responsável. Mas eu tinha que dormir, como é que eu ia cuidar disso? Acha uma estratégia. É preciso. O teu filho precisa do limite que você tem obrigação de dar. É aí que tu vai evitar uma brutalidade, como a gente viu. Ah, mas o meu filho jamais vai fazer uma coisa ruim. Depende de como ele está trabalhando as emoções dele. Depende de como esse filho está organizando as emoções dele. Se ele tem atenção, afeto e um bom diálogo em família, esse filho não vai se perder. Esse filho vai obedecer, vai respeitar, vai saber limites, vai aprender desde pequeno a ter controle, vai saber que ele vai tentar extrapolar, mas que vai ser conduzido para que volte. Quem manda aqui em casa somos nós, os adultos. Nós estamos te dizendo que é o melhor para ti, porque nós sabemos, até então, nós somos os equilibrados, os controlados desta relação familiar. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Como nós estamos cuidando das nossas emoções quanto adultos, e para que a gente possa ser realmente, de fato, um adulto responsável por outras vidas, por crianças, adolescentes, enfim. Não basta só dizer eu tenho vontade, meu sonho é ser pai e mãe. Não serve mais a gente só dizer essa frase. Tem que ter consciência da responsabilidade do papel que se assume quando se coloca mais uma vida nesse mundo. Sim. Quando a gente pensa nesse caso, a responsabilidade, infelizmente, a culpa é desses pais. Não vou nem entrar no mérito que a arma que esse adolescente utilizou estava embaixo de um colchão. Não vou nem entrar nesse mérito. Para mostrar o nível de negligência, irresponsabilidade, enfim. Falhas que a gente fica achando tão normais, achando que não vai dar nada, não acontece nada, que é normal isso, que isso pode ser assim. Precisamos prestar atenção nas nossas emoções e nas nossas ações dentro da família, dentro do sistema familiar. E é a partir daí que a gente pode virar o jogo deste adoecimento coletivo que vem cada vez mais aumentando nível de ansiedade, depressão, transtornos de humor, transtornos alimentares, enfim, que é crianças e adolescentes vivendo assim, dentro da escola, em casa, enfim. Então, essa é a reflexão deste nosso episódio. Preste atenção nas crianças e adolescentes que estão aí com vocês, porque a adolescência é ali dos 12 aos 24 anos, mas a gente trabalha muito que entre os 12
e os 18 aos 21, ou dos 12 aos 21, esta adolescência está em transição, então ela naturalmente ela é vulnerável. Ela precisa muito de amparo, de pessoas que estabeleçam segurança, tranquilidade, proteção, educação, respeito. Então é isso. Nós precisamos ter essa consciência, nós quanto sociedade. E não é do nada que isso acontece. Então, agradeço você ter ficado até aqui. Pesquise mais sobre esses temas que estão aí bombando na mídia e nos encontramos no próximo episódio.